E a Ariadna pediu para a gente falar um pouco sobre a doença do silicone. Certo. Então, sempre que as pacientes me perguntam isso na consulta, eu explico. O silicone ele é algo que não faz parte do nosso corpo. Isso vai desencadear, né, uma resposta imunológica do nosso corpo. Né? Ele entende que aquilo não faz parte e ele desencadeia células de defesa. Com o tempo, cria-se uma cápsula em volta desse silicone que o organismo fala, você fica daí, eu fico daqui e tá tudo bem. Algumas pacientes têm um sistema imune um pouco mais sensível e às vezes continuam atacando, né, e querendo agredir a prótese mesmo com o passar do tempo. Então existe a doença do silicone ou síndrome ásia, que são relatos de algumas pacientes em que depois de pôr a prótese de silicone, a unha está mais quebradiça, está aparecendo mais espinhas na pele, o cabelo está caindo um pouco mais, mas isso ainda não é comprovado pela medicina. São casos de relatos de pacientes com a prótese de silicone. E é difícil a gente ter essa comprovação no momento, porque não tem como a gente controlar. Nossa, antes da prótese caía 100 fios de cabelo, depois está caindo 200. Porque a gente tem dois momentos na vida, que é antes da prótese e depois. As minhas consultas eu sempre explico para as pacientes repararem bem como são os formatos da mama antes, porque depois ela vai naturalmente se reparar e começar a perceber coisas que ela não percebia. Então é algo que existe esse relato dos pacientes, mas nada ainda comprovadamente científico. A pergunta gostaria de saber se quem toma anticoncepcional pode operar. Pode sim. Como eu disse sobre as medicações, se for um anticoncepcional, né, aquele de dose diária ou até injetáveis na dose comum, sem problemas. Agora, se for uma suplementação hormonal, uma dose elevada, dose de testosterona, né, ou pacientes que são trans, que tomam uma dose maior, é necessário fazer a interrupção da medicação. A Jennifer, que é de Minas Gerais, que diz que vai operar com a gente, ela perguntou quantos dias o senhor recomenda ela ficar aqui em São Paulo. Olha, a gente tem um primeiro retorno dentro de 2 semanas, que seriam mais ou menos 14 dias. Então eu, particularmente na minha rotina, só gosto de liberar algumas coisas das primeiras orientações após ver a paciente. Então, caso ela opere comigo, eu orientaria ficar pelo menos 2 semanas aqui com a gente. Muito bem. Porque senão ela também iria embora, por mais que esteja tudo bem, e a gente, né, não teria como ver pessoalmente tudo. Então, assim, eu prefiro que a paciente esteja aqui. Terá como fazer um retorno, uma avaliação, se está tudo bem, né? Faz muito sentido. Por mais que tenha opção online, né, pessoalmente é sempre melhor, mais prático. Perfeito.